Olá, tudo bem? Hoje nós vamos considerar uma doutrina que para as testemunhas de Jeová é fundamental. É a doutrina que basicamente dá autoridade à religião para controlar os seus membros. Nós estamos falando da doutrina do escravo fiel e discreto, ou prudente, conforme um ajuste na tradução que eles fizeram recentemente e que reflete o que as Bíblias mais tradicionais no Brasil, em português, como a Bíblia Almeida, usa, que é a palavra prudente. A pergunta vem ou aparece em Mateus, capítulo 25, versículos 45 a 47. Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Bom, essa é uma parábola que Jesus fez aos seus discípulos e nós vamos ver que o entendimento dela, até mesmo pelos próprios discípulos ou apóstolos, na época de Jesus ou durante o primeiro século, era que aquilo ali se aplicava a eles mesmos, a todos eles e a função que eles tinham. Mas as testemunhas de Jeová hoje fazem uma aplicação bem particular dessa parábola. Elas dizem que aplica-se apenas a elas e apenas à liderança delas a partir do ano de 1919. Mas como será que surgiu isso? Como será que essa doutrina evoluiu? É isso que nós vamos abordar no vídeo hoje. Eu fiz uma extensa pesquisa, ano por ano, nas publicações originais dos estudantes da Bíblia, nas sentinelas, que na época eram chamadas de a Torre de Vigia de Sião, até a morte de Russell, e que posteriormente veio a ser chamada ou conhecida como a Sentinela. Então nós vamos traçar a evolução dessa doutrina. Como começou? Quais foram as primeiras explicações? Bem, lá no início da obra, em 1879, vamos lembrar que Russell era um jovem idealista, espiritualizado, que queria encontrar verdades bíblicas. Então ele reuniu um grupo de estudos e eles passaram a pesquisar coisas da Bíblia. Naquele início, eles viam que não se deveria exercer autoridade clerical excessiva. Eles entendiam que todo membro da igreja, todo membro gerado por Espírito, pertencia à igreja verdadeira, não a uma denominação. Então, especificamente sobre essa parábola, veja o que Russell tinha a dizer na Sentinela de 1881, de outubro e novembro, na página 291, isso do encadernado, né? Ele diz ali: acreditamos que cada membro do corpo de Cristo está envolvido no trabalho abençoado, direta ou indiretamente, de fornecer alimento no devido tempo à família da fé. Quem é, pois, o escravo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Não é o pequeno rebanho de servos consagrados que cumprem fielmente seus votos de consagração, o corpo de Cristo? E não é todo o corpo, de forma individual e coletivamente, fornecendo o alimento no tempo apropriado à família da fé? Então note que, bem no início, em 1881, alguns anos após a formação do grupo, eles tinham essa visão, que é o entendimento básico, né, dos principais eruditos que explicam essa parábola, é nesse sentido mais amplo, de que todo cristão verdadeiro, ele tem essa comissão de transmitir verdades a outros, aos membros de sua própria fé e ao mundo. Então ele alimenta, de certo modo, as pessoas. Então vamos continuar analisando essa doutrina, o que eles diziam 10 anos depois disso, em 1889. Aí nós temos aqui o comentário que aparece no volume 2 de Estudos das Escrituras, O Tempo Está Próximo,
na página 164. E aí diz: o precedente, cuidadosamente examinado, nos ensina claramente que no fim desta era haverá uma classe negando que o Senhor esteja presente. Não negando que ele venha em algum momento, mas que ele já tenha vindo. E que, por espancar ou se opor duramente a seus coescravos, que devem, portanto, estar ensinando o oposto, que o Senhor veio. Qual deles é o escravo fiel e prudente, e qual deles está no erro, é claramente indicado por nosso Senhor. Bom, aqui nós já vemos digamos assim, um certo exclusivismo. Aqui, Russell, ele basicamente está dizendo que a classe dos cristãos, ou melhor, dos servos ou escravos, o escravo fiel e verdadeiro, ainda continua sendo uma classe de indivíduos e não um indivíduo. Mas essa classe agora, ela já não se encontra em todos os sistemas denominacionais. Agora ela já está mais especificamente ligada a um grupo que ensina que o Senhor já está presente. E isso é importante porque os estudantes da Bíblia tradicionais, eles acreditam que a presença de Jesus começou em 1874. Então você percebe que a condição para se ser fiel era estar ensinando que Cristo estava presente. Quem não ensinava isso não seria o servo ou o escravo fiel e prudente. Mas ainda assim, Russell poderia estar falando de um indivíduo ou de uma classe, ele não foi específico aqui, mas provavelmente se referia a uma classe de cristãos, mas associados com o movimento dos estudantes da Bíblia. Então já estamos afunilando. Vamos avançar um pouco. Em 1890, em abril de 1890, a Torre de Vigia de Sião faz o seguinte comentário: desde que a igreja teve uma existência, Deus escolheu alguns de seu meio como servos especiais do corpo, alguns que possuíam capacidade de ensino especial. E abençoado é aquele escravo que, quando o mestre retornar, é encontrado fornecendo alimento no devido tempo à família da fé. Então aqui, veja, embora não esteja afirmando que é uma pessoa, o que é Russell, já está dizendo que Deus escolhe alguns do seu meio como servos especiais do corpo. Então nós vemos aqui a doutrina já começando a tomar forma, a tomar cores, não é? E falou que alguns desse meio, que são servos especiais do corpo, ou são parte do escravo fiel e que tem a função de dar alimento no devido tempo, a família da fé. Bom, continuando na nossa análise da doutrina, da evolução doutrinária, vamos a 1895, já na Sentinela, ou melhor, na época era a Torre de Vigia de Sião, de 1º de abril. Aí diz assim: bem-aventurado aquele servo. No entanto, não é suficiente que sejam servos do Senhor, porque muitos servem muito ativamente, cujas obras devem ser queimadas nas provas de fogo, a que serão submetidas neste dia do Senhor. Mas devem ser sábios e fiéis, servos que estudam para se mostrarem aprovados por Deus. Então aqui reafirma essa questão de ser um servo coletivo. Pelo menos até aqui não estamos falando de uma pessoa, não é? Aqui diz: não é suficiente que sejam servos, plural, do Senhor, porque muitos servem ativamente, etc. Mas devem ser, plural, servos sábios e fiéis, ou escravos sábios e fiéis, ou escravos fiéis e discretos. Ok. Bom, vamos continuar com a nossa análise, com a evolução da doutrina do escravo fiel e discreto. Vamos a 1896. Já estamos agora em a Torre de Vigia de Sião de 1º de março. E aí nós temos um artigo com o título Aquele Escravo, ou Aquele Servo, ou O Servo. Bom, já estamos com um artigo específico sobre isso. Esse artigo, irmãos e amigos que nos acompanham, é um artigo que seria usado na escola dominical,
que os estudantes da Bíblia têm. E ali Russell ele faz um comentário sobre o artigo de 1895, ou seja, aquele que nós acabamos de comentar, de ser servos no plural. Notem o comentário que Russell fez. Em nosso exame daquele texto, de Mateus 24 e 45, demos a impressão que tratamos o termo aquele escravo como se o Espírito Santo tivesse errado ao dizer aquele escravo, quando significava escravos, plural, e nós o aplicamos a todos os verdadeiros servos de Deus. Desde então temos recebido de vários lugares objeções a essa aplicação tão geral ou tão ampla, e a sugestão de que seria errado permitir que a modéstia ou qualquer outra consideração, boa ou ruim, afete nosso julgamento na exposição da palavra inspirada. E notem, e com esse ponto de vista, concordamos. Bem, então aqui em 1896, na Torre de Vigia de Sião de 1º de março desse ano, Russell basicamente ele diz que, olha, naquele artigo de 1895 nós usamos o termo no plural, mas nós concordamos que a modéstia não deve influenciar o nosso julgamento e o que a Bíblia diz, porque a Bíblia usa o termo no singular. Então aqui, olha só, isso é um ponto fundamental na história da doutrina do escravo, que ele deixa de ser oficialmente um coletivo, o plural, e passa a aplicar-se ao singular. Mas o interessante é que aqui, se nós formos analisar friamente, não está dizendo ainda que é Russell. Porque, embora ele concordasse que o termo é no singular, não ficou claro se seria aplicado a um indivíduo, no caso ele, ou a um canal, não é? No caso a Sociedade Torre de Vigia, ou mesmo a revista Torre de Vigia de Sião, que hoje é a Sentinela. Então, por causa dessa dúvida, por Russell não ter dito com todas as letras, o que aconteceu? Algum tempo depois, a esposa dele, Maria Russell, escreveu para a Sentinela e fez uma pergunta direta. O título do artigo é Escravos Prestam Serviço. E é em forma de pergunta. Então é assim, pergunta. Na Torre de Vigia de 1º de março de 1896, no artigo para a Escola Dominical de 22 de março, você destacou os termos aquele escravo, seus coescravos e o grupo geral dos domésticos do Senhor, no que parece para mim algo correto e ordenado. Mas você não especificou quem você entende ser representado pelas 3 partes mencionadas, aquele escravo, seus coescravos e os domésticos. Eu posso facilmente reconhecer os domésticos como significando os crentes desta época, e seus escravos parecem ser escravos associados que se dedicaram a servir a verdade e a família de domésticos, ou a família da fé. Mas quem é aquele escravo, ou o escravo? Seu artigo não diz quem é aquele escravo, e eu estou um pouco intrigada com isso. Poderia se referir à revista Torre de Vigia de Sião, ou à Sociedade de Tratados, ou seja, a Sociedade Torre de Vigia de Tratados? Então aqui, olha, a pergunta é feita por Maria Russell, esposa de Russell, sobre quem era o escravo. Isso porque nós sabemos, e mais tarde eu vou comentar, que ela foi a primeira a querer fazer diretamente essa aplicação do escravo, sendo uma pessoa, mais especificamente a Russell. E a resposta que ele deu foi assim: nós propositadamente evitamos fazer uma aplicação de quem era aquele escravo. Nós simplesmente corrigimos uma antiga crítica demasiadamente descuidada da lição e mostramos que a linguagem das escrituras foi bem cuidadosamente escolhida para não deixar dúvida de que se trata um único servo. Mas olha o detalhe, ele coloca entre parênteses, animado ou inanimado, que o Senhor usaria especialmente no tempo presente para dispensar a verdade presente a coescravos, bem como aos domésticos. E continua mais abaixo no artigo.
mais do que qualquer outro servo. Agora notem, a torre de vigia de Sião tem se oposto ao pensamento de que a Igreja de Cristo é composta por uma classe clerical comissionada para ensinar e uma classe leiga não comissionada para ensinar a palavra de Deus. Então, ele concorda, ele diz que é um único servo, mas aí entre parênteses ele coloca animado ou inanimado, ou seja, um ser humano ou uma instituição. Ele não afirma especificamente que era ele, e mais abaixo ele meio que coloca a Torre de Vigia de Sião, ou seja, a revista que hoje é a Sentinela, como sendo um servo, né? Ele diz assim, mais do que qualquer outro servo, a Torre de Vigia de Sião tem se oposto ao pensamento de que a Igreja de Cristo, etc, etc. Então ele põe o foco não nele, mas na Torre de Vigia de Sião, que hoje é a Sentinela, pelo menos é a continuação que as Testemunhas de Jeová deram, né? No nosso ponto de vista, são duas revistas diferentes. A Torre de Vigia de Sião terminou em 1916. Muito bem, então estão notando como a doutrina evoluiu? Primeiro, todos os cristãos ungidos como classe em qualquer parte, em qualquer denominação. Depois, todos os cristãos ungidos como classe, mas dentro do movimento que diz que Cristo está presente. E agora já se coloca como sendo um único servo, que pode ser uma pessoa, ou pode ser uma instituição, ou algo inanimado. E até nesse ponto, pelo menos Russell coloca o foco na revista A Torre de Vigia de Sião. Bem, o que acontece? Não muito tempo depois, Russell faleceu. Russell morreu em 31 de outubro de 1916. Então vocês notam que essa ideia de que ele era o servo já estava circulando nos meios dos estudantes, nos círculos de estudantes da Bíblia internacionais. Então já se falava isso e a própria esposa dele defendia esse ponto de vista. Então, em 1º de dezembro de 1916, no mesmo ano que Russell faleceu, alguns meses depois, a Torre de Vigia de Sião publicou o seguinte, e aí já estamos na gestão de Rutherford, naquela briga que começou durante aquele ano e terminou com a expulsão dos 4 diretores que se opunham aos exageros de Rutherford. Então, nesse artigo de 1º de dezembro de 1916 é dito assim, é interessante notar que Jesus disse, quem é, pois, o escravo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Agora notem o que eu vou falar, prestem bastante atenção. O artigo continua dizendo, milhares de leitores dos escritos do pastor Russell acreditam que ele ocupou o cargo de um escravo fiel e prudente e que o seu excelente trabalho era fornecer alimento à família da fé no devido tempo. Sua modéstia e humildade o impediram de reivindicar abertamente este título, mas ele admitiu isso em conversa privada. Então agora já temos um artigo dizendo que, com todas as letras, já aplicando o escravo fiel e discreto ou prudente ao pastor Russell, e dizendo que ele, por modéstia, não aceitava isso publicamente, mas em privado ele admitia isso. Bom, não há como sabermos se isso é verdade, afinal, Russell já estava morto nessa época. É possível que sim. Se esse foi o caso, então, infelizmente, o pastor Russell caiu nessa armadilha, não é, de encontrar na Bíblia referências à sua própria pessoa por conta da obra, do movimento que ele ajudou a criar. Nós, estudantes da Bíblia livres, não concordamos com essa postura. Nós até acreditamos que aquele ensino original é a explicação correta para o escravo fiel e discreto como classe. Mas
como já dissemos, aqui nós vemos que Rutherford promoveu abertamente que o escravo era Russell, não era nem a Torre de Vigia e nem a Sentinela. Mas no livro O Mistério Consumado, eles, por exemplo, explicam que o texto de Apocalipse 14:17, que diz: outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada, eles dizem que esse anjo, pasmem, era o próprio pastor Russell. E que o santuário no céu era a igreja glorificada lá no céu. Então, notem a que ponto chegou. E é muito irônico isso, porque Rutherford ele acusava os outros estudantes da Bíblia de adoração de criaturas. Diziam que eles estavam adorando a Russell. Mas ele mesmo promoveu esse conceito. Foi ele que oficializou Russell como sendo o escravo, e foi ele que promoveu isso nos livros, nas revistas, por muitos anos. Inclusive, o livro Mistério Consumado era uma espécie de pedra de toque, ponto de fé. Quem não aceitasse o mistério consumado não podia fazer parte da sociedade Torre de Vigia. Obviamente, essa posição de colocar Russell num pedestal acabou meio que sendo um tiro no pé para Rutherford, porque se Russell era o escravo, estava num pedestal, porque ele tinha descoberto tantas verdades importantes, com que autoridade Rutherford teria para fazer as mudanças que ele queria fazer e vinha fazendo nas doutrinas da Torre de Vigia? Olha que situação. Então, para isso, ele teria que tirar Russell do pedestal. Isso faz parte da nossa evolução da doutrina do escravo. E foi isso mesmo que ele fez, por fim, em 1927. Ele escreveu num artigo de 15 de fevereiro com o tema O Escravo Bom e o Escravo Mau. Então, essa sentinela de 15 de fevereiro de 1927 diz assim. Basicamente, ali, Rutherford raciocinou que Cristo é chamado de o escravo de Deus. Jesus seria o principal escravo de Deus. E ele raciocinou que todos os ungidos estão em união com Cristo. Por isso que a Bíblia diz que eles fazem parte do corpo de Cristo. E que eles são um nesse sentido. Então, se Jesus é o escravo e se os ungidos estão em união com Jesus, então os ungidos também fazem parte desse corpo coletivo que seria um escravo composto. Então, notou? Ele meio que voltou para uma das interpretações originais, de que era coletivo, mas ele inseriu esse outro detalhe de Jesus sendo o escravo principal de Deus, né? E nesse mesmo artigo também, ele aproveitou para identificar quem era o escravo bom e quem era o escravo mau. Vocês já podem adivinhar, né? O escravo bom era aqueles que ficaram do lado de Rutherford e apoiaram a sociedade, e o escravo mau eram aqueles que não aceitaram o domínio tirânico de Rutherford e se desligaram da sociedade Torre de Vigia. Ele disse isso com todas as letras, né? E esses que se desligaram formaram grupos, como o Instituto Bíblico Pastoral, que eu já expliquei em outro vídeo, né? E os estudantes da Bíblia até hoje existem, e nós publicamos matéria da época de Rússia, matéria nova e assim por diante, né? Então, de uma só vez, com um golpe de mestre, numa só tacada, ele consegue rejeitar a sociedade, rejeitar a sentinela e Russell como sendo o escravo, e aí ele convenientemente passa a se incluir na classe do escravo. Porque esse era o objetivo, pelo visto, principal dele. Porque aí ele, estando incluído nessa classe do escravo, justificaria ele fornecer alimento novo, luz nova, ensinamentos novos, enfim, aquilo que nós sabemos, né? O pisca-pisca de novas explicações, novos entendimentos aos estudantes da Bíblia que ficaram leais à sociedade, leais a Rutherford. Mas vamos continuar então com a evolução dessa doutrina. Bom, aí em 2012 nós tivemos
uma nova explicação. Em 2012, é aquela reunião anual, né, foi aquela surpresa. E ali dizia o seguinte: Jesus não estava se referindo a uma única pessoa, mas sim a um escravo composto, um grupo que trabalharia em conjunto com um só corpo. Jesus disse que o escravo, primeiro, seria designado para uma função de supervisão sobre os domésticos do amo, e segundo, daria aos domésticos alimento espiritual no tempo apropriado. Agora notem a nova explicação. Desde 1919, sempre houve um pequeno grupo de cristãos ungidos na sede mundial das Testemunhas de Jeová. Eles têm supervisionado nossa obra mundial de pregação e estado diretamente envolvidos na pregação e distribuição do alimento espiritual. Em anos recentes, esse grupo tem sido identificado como o corpo governante das Testemunhas de Jeová. As evidências, que não tem evidência nenhuma, mas eles dizem isso, as evidências apontam para a seguinte conclusão: o escravo fiel e discreto foi designado sobre os domésticos de Jesus em 1919. Esse escravo é o pequeno grupo de irmãos ungidos que servem na sede mundial durante a presença de Cristo e que estão diretamente envolvidos na preparação e distribuição do alimento espiritual. Quando os membros desse grupo trabalham em conjunto como corpo governante, eles atuam como o escravo fiel e discreto. Gente, que explicação torcida aqui. Um montão de afirmações sem base, né? Simplesmente afirmam que em 1919 Jesus decidiu escolher aquele grupo. E aí, adivinhe, aquele grupo em 1919 era Rutherford e talvez alguns associados. Esses associados não tinham palavra. Quem decidia a doutrina era Rutherford. É muito conveniente. Notem que com essa nova explicação, a torre de vigia ela comete uma série de erros graves, né? É uma espécie de canetada. Numa canetada só, eles resolvem que Rússia não era o escravo, nunca fez, nunca foi, nem fazia parte do escravo, porque só havia existido em 1919. Então, todo o movimento dos estudantes da Bíblia passa a estar numa luz mais rebaixada. Notaram isso? Outra coisa que aconteceu também. A explicação anterior era que o escravo era composto de todos os membros ungidos das Testemunhas de Jeová e que eles eram representados pelo corpo governante. Mas como o próprio Raymond Friends colocou muito apropriadamente, não tem representação alguma. Quando é que o corpo governante ouve o que os outros membros do escravo, do suposto escravo, em todas as congregações de Testemunhas de Jeová ao redor da terra, têm a dizer sobre certo assunto? Então, o corpo governante nunca foi um representante, sempre foi uma espécie de rei, uma espécie de presidente que tomava decisões sem levar em conta qualquer outro pensamento. E aqui eles simplesmente oficializam isso. Eles dizem que realmente o escravo é apenas aqueles que estão lá na sede, nos Estados Unidos, em Betel, trabalhando, preparando alimento espiritual desde 1919. Notaram? Como que uma parábola que é tão ampla, uma parábola que é um incentivo para que os cristãos permaneçam fiéis e cumpram a sua mordomia cristã, sejam mordomos ou escravos excelentes, isso foi reduzido a um grupo de indivíduos e o que é pior, uma redução que visa um maior controle ou um controle total e absoluto das Testemunhas de Jeová em toda a terra por meio dessa classe. Bem, então quais são as nossas conclusões? Em primeiro lugar, o escravo é todo cristão verdadeiro que cumpre a sua comissão de alimentar espiritualmente um ao outro. E é assim que os apóstolos do primeiro século entendiam. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, notaram? Todos
todos servos de Cristo, né, que todos nós nos consideramos como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, e que devemos ser fiéis. Então, mordomos fiéis, servos fiéis. Por outro lado, essa doutrina restrita do escravo fiel, que é aplicada apenas aos membros do corpo governante, tem um efeito ou uma consequência desastrosa nas testemunhas de Jeová. Porque, veja bem, o escravo, na mente das testemunhas de Jeová, é mais importante que o próprio amo, que Jesus Cristo. É claro que eles não vão admitir isso, mas na prática nós sabemos quem é. Quantas vezes eles falam de Jesus? Quantas vezes eles falam de organização, escravo e Jeová? Você sabe do que eu estou dizendo. É dado muito mais ênfase, muito mais honra a esses homens e à organização do que o próprio Cristo. Infelizmente, essa é uma das consequências. E Jesus alertou contra isso. Lá em João 15:20, ele fala: lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Então não pode ser maior do que o próprio Jesus Cristo. Jesus também deu um exemplo a ser seguido. Jesus chamou eles e disse assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Note, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Mateus 20, 26 e 27. Olha que exemplo de humildade, né? Nas nações, eles dominam, mas entre o povo de Deus, não. A pessoa deve portar-se de fato como um escravo. Não como essa classe de escravo que na verdade funciona como uma classe de reis, que dominam e mandam e determinam doutrinas. Não é isso. Outro texto, 1 de Pedro 5,3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então não pode dominar, gente, não pode dominar. Mas aí a testemunha de Jeová vai dizer assim: mas o corpo governante não domina, ele está sendo usado por Deus para nos alimentar. Olha, veja bem, primeiro é que existe uma diferença entre você tomar liderança, entre você compartilhar entendimentos e até ajudar uma pessoa, e outra coisa bem diferente é estabelecer doutrinas, é estabelecer procedimentos que você não pode discordar. Isso é dominar, porque quando algo está no campo teórico, no campo da interpretação, da exegese, ou seja, de algo que pode ser de um jeito ou de outro, como tem sido verificado nas constantes mudanças de interpretação do corpo, eles não podem exigir que uma interpretação seja seguida ao pé da letra, porque essa é a definição mais perfeita de dominação, na minha opinião. E outra consequência muito negativa dessa classe do escravo é que, embora eles ainda não cheguem ao ponto de promoverem um culto à personalidade deles mesmos, se bem que, e essa é a minha opinião, nós temos meio que visto isso nos últimos anos, com o aparecimento, por exemplo, do JW Broadcast, da luz sendo jogada, o foco dos holofotes nesses membros do corpo governante. Eu até tenho histórias muito engraçadas para contar, literalmente, das minhas viagens com membros do corpo governante, em que tinham que se fazer um cordão humano de isolamento para que os irmãos não chegassem, aquela massa de gente não chegasse como se fossem celebridades. Então, meio que está chegando nesse ponto. Mas eles ainda não promovem o culto à personalidade, mas promovem, por outro lado, o culto à figura do escravo. E isso é tão grave quanto promover um indivíduo, porque eles colocam realmente o escravo, eles chamaram para si autoridade. Eles é que dizem que Jesus os designou. Simplesmente com uma canetada, uma edição da Sentinela, uma explicação que partiu deles mesmos,
numa interpretação particular deles, dizem que Jesus os designou. E aí eles dominam por meio disso. A tal ponto que nós estamos vendo hoje, por exemplo, cânticos, hinos, em louvor, em agradecimento, em elogio ao escravo fiel. O que é uma coisa, na minha opinião, absurda. O Cântico 123, por exemplo, diz: obedecemos a Jeová e a sua organização. E aí fala: nosso Deus dá força para nos ajudar, e o seu escravo para nos guiar. Sempre obediente, vamos ser leais. Olha só, então está dizendo que Deus dá o escravo para guiar. Esse mesmo cântico não cita nenhuma vez o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nenhuma vez. Mas fala de organização e fala do escravo. E fala da questão de obediência, de ser leal, né, de seguir a eles. Né? Então, o escravo, de fato, ele tem dominado o rebanho com as suas interpretações, com as suas ordens, com as suas posturas em diversos campos. Por exemplo, na questão do sangue, isso tem causado dano. É uma interpretação que já sofreu diversos ajustes, uma hora a fração não podia, depois podia, enfim, mas quem sofre são os que obedecem cegamente. Nós temos uma Despertai cuja capa fala de jovens que literalmente morreram por causa da questão do sangue. E na capa lá diz assim: jovens que colocaram a Deus em primeiro lugar. Uma Despertai de 22 de maio de 94. Então isso é um absurdo. Sem falar também, né, na proibição do ensino universitário. Proibição sim, ou pelo menos um forte desincentivo, ao ponto de vários artigos falarem sobre isso, cartas para anciãos, dizendo que se um ancião cursa a faculdade, ou uma esposa, ou um filho, e falam favoravelmente, as qualificações dele podem ser revistas. Então, olha só, é um domínio, é um controle. E algo que para mim é um dos grandes erros dessa autodenominada classe do escravo, que é o foco numa classe inexistente de cristãos da terra, desincentivando totalmente a chamada celestial, que é a única esperança, como diz a Bíblia, um só batismo, uma só fé, uma só esperança a qual foram chamados, ou seja, aquela esperança celestial. Então eles não falam mais nisso, a tal ponto de, uma vez, eu numa conversa com um dos membros do corpo governante, o Garrett Loesch, eu me identifiquei como tendo a mesma esperança que ele. E eu disse isso com muita tranquilidade. Eu falei assim: olha, eu também tenho a esperança celestial, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Ele me interrompeu e disse assim: você não pode apresentar a sua esperança como se fosse seu cartão de identificação. Gente, e eu via naquela pessoa um irmão em Cristo, eu achava que ele me entenderia. E eu coloquei depois para ele: por que é que não temos artigos para os ungidos na organização, incentivando a pensarem na sua esperança, descrevendo a sua esperança, falando da mudança quando recebemos a glória no céu? Aí ele me interrompeu dizendo: não, isso temos que alimentar a grande multidão. Então isso é um novo evangelho, isso aí é ir contra o evangelho original. E o apóstolo Paulo nos alertou lá em Gálatas 1:8 que quem pregasse um novo evangelho deveria ser o quê? Amaldiçoado. Então é sério. Eu estou falando essas coisas aqui, nós fizemos essa análise da evolução da doutrina do escravo. E o que é que nós vimos? Para recapitular, nós vimos um início simples, uma explicação correta de que aplica-se a todos os membros consagrados do corpo de Cristo, onde quer que tais se encontrem. Não era uma explicação denominacional. Com o tempo foi evoluindo para um grupo dentro de um movimento que ensinava que Cristo já estava presente,
depois aquilo passou a ficar meio que oscilando entre uma revista e possivelmente a figura do próprio Russell, até que aquilo foi formalizado como sendo Russell, e aí depois Rutherford aplicou de novo a todos os cristãos, e ficou assim durante muitas décadas, até que o corpo governante chamou para si o privilégio, né, se autodenominou só eles o escravo a partir de 1919, com as consequências que nós estamos vendo aí. Então nós fizemos esse vídeo como uma forma de apelo, como uma forma de instrução, de informação para você que não é testemunha de Jeová e para você que é testemunha de Jeová e que está começando a perceber os erros. O meu apelo a você de coração é que você faça pesquisas, que você cave a fundo, que você leia livros sérios, como por exemplo o livro escrito pelo ex-membro do corpo governante, Raymond Friends, Crise de Consciência, um livro excelente. Não é um livro que fala abusivamente das testemunhas de Jeová, é um livro até respeitoso, embora expositivo e sério dos erros, com toda a experiência que ele teve. É uma biografia. E o outro livro que ele escreveu, que é Em Busca da Liberdade Cristã, também um livro maravilhoso, que analisa uma série de doutrinas de maneira cândida, e inclusive a doutrina do sangue, a doutrina do escravo fiel. Faça isso, faça essa pesquisa. Ore a Deus e tenha a Bíblia como seu guia por meio do Espírito Santo. E saiba que você não está sozinho, meu amigo. Você tem uma rede de suporte, você tem muitos que passaram pelo que você está passando. Então, siga em frente, apegue-se ao Pai Celestial por meio de Jesus Cristo e você verá que há uma saída desse tipo de controle, que na minha opinião é um controle indevido e não é cristão. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Por favor, assine o nosso canal, ative lá a sinetinha de notificação, divulgue o nosso canal para que mais pessoas possam ficar sabendo, entrando em contato com informações a respeito das testemunhas de Jeová e de outras formas de adoração bíblica. E é sempre bom nós sermos informados. Há muitos bons canais por aí, então o meu conselho é que você se informe, que você leia, que você siga essas fontes e faça a sua própria pesquisa. A todos eu agradeço pela atenção e desejo de coração que a paz de Deus transborde no coração de vocês e na mente por meio de nosso Senhor Jesus. Um grande abraço.